projeto com o nome de Rainha tem colaborado para erradicar a fome em Alagoas com a implantação de hortas em escolas e comunidades. As hortas instaladas pela MITES, nome em alusão à mulher do rei Nabucodonosor, a quem ele dedicou o Jardim Suspenso da Babilônia, também são suspensas. A startup nasceu em 2022, a partir de um trabalho de extensão da ONG Inactus, na UFAL, cujo objetivo é formar nova geração de líderes empreendedores comprometidos em construir um mundo melhor e mais justo. Para a TV Tribuna, as cofundadoras da Amites, as irmãs e sócias Liliane e Liliane Vicente, contam toda essa trajetória. Elas falam sobre os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e as metas para o futuro. Quando a gente começou, uma das maiores dificuldades aqui dentro do Estado, porque somos daqui, começamos aqui, nós vimos que o mercado em que a gente atuava, eles tinham muita dificuldade de entender o que são os negócios de impacto, né? Então, isso dificultava um pouco as nossas negociações, porque os negócios de impacto, eles têm um foco na filantropia, mas eles também têm um foco na geração de lucro, né, de receita, para que a gente consiga ampliar as nossas ações e operações. E aí, quando a gente começou a desenvolver tudo que a gente precisava dentro do mercado, as nossas primeiras negociações foram muito difíceis, porque as pessoas entendiam como, não sei, como uma ONG, como um projeto, que não precisava daquele investimento para ser financiado. Então, a gente teve que trabalhar todas as estratégias de posicionamento, marketing, imagem, para que a gente conseguisse entrar no mercado, né, quebrar, furar essa barreira. Estamos há 4 anos, né, a trabalhar com os negócios de impacto. Hoje a gente vê uma crescente, né, dos mercados, das empresas, com essa questão do ESG, das práticas de responsabilidade, e aí que a gente está atuando, né? A gente tem hoje um percentual de 70% das empresas aqui no Brasil já trabalhando, adotando práticas de responsabilidade social corporativa, e a gente enxerga que muitas empresas, elas precisam compensar alguns danos negativos. Então, é essa dor de mercado que a gente trabalha com elas. Então, a gente busca captar essas empresas através de premiações, através de editais, programas de TV, que a gente participa como uma estratégia mesmo, foi uma estratégia de marketing e posicionamento para que a gente conseguisse ser vista, né, no mercado. Porque quando, como eu falei anteriormente, a gente tinha essa dificuldade das pessoas entenderem o que são os negócios de impacto. E aí a gente começou a desenvolver estratégias, e essas estratégias estão sendo muito bem aproveitadas para a gente hoje. Então, a gente já está trabalhando em várias regiões aqui do estado de Alagoas, e com essa crescente, né, dos negócios de impacto no Brasil, a gente já está começando a negociar com empresas fora do estado, né, para que a gente consiga aí ampliar a nossa operação a nível nacional e, consequentemente, aumentar o nosso número de impacto. É uma área difícil de empreender? É uma área um pouco difícil, né? Assim como todos os empreendedores, a gente também passa por algumas dificuldades e mesmo a gente já tendo conseguido romper um pouco essas barreiras, eu ainda consigo identificar algumas dificuldades nessa questão do setor comercial, né? Então, a gente ainda precisa, nas nossas negociações, ainda conscientizar um pouco as pessoas sobre o que são os negócios de impacto. A gente ainda tem negociações que demoram um pouco mais pelo tamanho das empresas que a gente atende, né? A gente atende médias e grandes empresas com faturamentos milionários e a gente sabe que essa negociação com elas é um pouco difícil. Então, a gente precisa sempre se reinventar para conseguirmos mostrar que a nossa solução ela tem potencial de mercado, né? Porque outros negócios de impacto também vêm surgindo aí com a força que os negócios de impacto estão ganhando, né, a nível nacional, e a gente sempre precisa, como um negócio de impacto, uma empresa de inovação, a gente sempre precisa manter os nossos diferenciais em dia, né, para que a gente consiga aí sempre termos o destaque que a gente precisa para gerar o impacto necessário. Como você faz para solucionar os problemas que acontecem dentro da empresa? Então, trabalhar com responsabilidade social, com impacto, é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Então, os problemas, eles sempre surgem, e uma forma que a gente encontra para solucionar esses problemas é buscando conhecimento de pessoas que também já passaram pela mesma experiência, que já têm mais experiência que a gente. Então, a gente, na verdade, como a gente começou como estudantes, a gente não tem esse medo, não tem essa vergonha, a gente procura apoio de mentor, procura apoio de aceleradoras, para nos ajudar a solucionar todos os nossos problemas. Logo no início do ano, a gente faz o nosso planejamento estratégico, a gente define quanto a gente quer lucrar naquele ano, qual o impacto que a gente quer causar, quais as empresas que a gente
pretende trabalhar, quais as que já estão aí no mercado trabalhando essa questão de responsabilidade social. Então, a gente define isso e vai, e prospecta, e busca, e, na maioria das vezes, a gente consegue. Como funciona a mente de uma pessoa que trabalha com um negócio de impacto, de uma empresária nessa área? Então, a 1000 por hora sempre. A gente está sempre pensando, está sempre criando coisas novas, está sempre buscando inovação, também associando tecnologia. Então, quando a gente começou, a gente não era uma startup que trabalhava muito com tecnologia. Então, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade. Então, a mente ela está sempre trabalhando, está sempre pensando em novos clientes, em novas formas de mensurar impacto, em novas formas de fazer com que a nossa startup seja mais inovadora. Nós, em julho, vamos completar 4 anos como empresa e sempre foi assim. A gente está sempre buscando, melhorando, então, com o tempo, com com a graduação, com as especializações, a gente está melhorando muito nisso e trabalhando muito para trazer muitos aperfeiçoamentos. Então, sempre foi assim. Esse é o segredo do sucesso? Sim, eu acredito que sim, sempre trabalhar, sempre buscar, porque, querendo ou não, sempre vai existir competitividade, vai sempre existir empresas que surgem, então você tem sempre que se manter no local, né? Tem sempre que se mostrar atrativa para as pessoas, para a sociedade, para os clientes, então sempre a gente vai buscando se reinventar. A diferença da mente de uma pessoa que empreende na área social e ambiental de uma pessoa que empreende no mercado tradicional? Então, a pessoa que empreende com impacto, ela não está sempre só buscando o lucro. Pelo contrário, a gente quer o lucro, a gente precisa de sustentabilidade financeira, mas a gente também se preocupa com o social, com as vidas que a gente pode impactar. Hoje, a MIT já impactou mais de 8.000 pessoas com alimentação saudável, né, e soberania alimentar. Então, acredito que, para mim, para a Liliane, essa seja a nossa maior conquista. O número de pessoas, de vidas que a gente consegue impactar, principalmente também com a questão de educação ambiental, alimentar, que é uma coisa que a gente trabalha aqui na MITS e que a gente vê assim, resultados incríveis. Quando a gente começou, a gente foi aplicar uma aula, né, de conscientização ambiental em escola, e lá existia uma criança que ela era muito rebelde. Ela não queria cuidar da horta, ela destruía, sempre motivava ali os alunos a sempre, sabe, prejudicar em alguma coisinha. E, com o passar do tempo, a gente colocou essa pessoa, esse aluno, para ser o guardião da horta. E a gente obteve, assim, o nosso maior case de sucesso, que em pouquíssimo tempo ele mudou a perspectiva dele de vida, estava cuidando da horta, incentivando as pessoas, era o maior motivador, o maior entusiasta. E, depois das nossas atividades, ele queria se tornar um cientista para espalhar sementes pela natureza. Então, a gente já pode observar uma mudança na perspectiva de vida daquele aluno. Sempre vai relembrando, né, tudo que a gente viveu até aqui. Foi um caminho, antes de todas essas conquistas, foi um caminho muito difícil, que precisou assim de muita persistência, de muita coragem. A gente precisou abdicar de muitas coisas para que a gente conseguisse conquistar tudo isso, né, que eu vou falar. E aí a gente sempre se envolveu em muitas premiações, muitas acelerações, e tiveram muitos prêmios assim nacionais que foram essenciais, como o do BNDES Garagem, onde fomos as campeões as campeãs em 2023, né, representando aqui o nosso estado. A gente participou também já do Shark Tank Brasil, que é um dos maiores reality shows de investimento do mundo, né? A gente participou da edição Brasil, fomos vice-campeões também do Expo Favela, em parceria com a CUFA e a Rede Globo. Mas, assim, as maiores conquistas que a gente tem são sempre as relacionadas a comunidades, as vidas que a gente já conseguiu impactar, né? Como hoje já somam pouco mais de 8.000 vidas, muitas crianças já passaram, tiveram suas vidas e perspectivas transformadas em relação ao que a gente faz de ambiental, de alimentar. Então, tudo isso é o que vai trazendo significado para o nosso trabalho, né? Hoje a gente se sente muito feliz e realizada em fazer isso que a gente faz e ver tudo funcionando, ver os alimentos sendo produzidos, eles indo à mesa dessas pessoas, essas pessoas conseguindo se alimentar daquilo, tendo essa soberania alimentar, essa fonte de geração de alimento natural e saudável nos seus territórios, nos seus ambientes, é o que é a nossa maior conquista, assim, sabe? Enquanto negócio de impacto, pois surgimos para isso, né? Para fazer com que essas comunidades elas tenham
algo que elas possam, tipo assim, se sustentarem, sabe? Segurarem, verem que aquilo foi feito para ela e que aquilo está transformando a realidade que ela vive. Então, essa é a nossa maior conquista, de ver, por exemplo, alimento natural, saudável, no prato de milhares de pessoas. Por toda essa trajetória e pelos resultados, a gente pode dizer que a MITS e as empresárias Lilian e Liliane Vicente são empresárias de sucesso. A MITS é uma empresa de sucesso. Sim, porque às vezes falando de nós mesmos, a gente sempre fica com um pouco de receio, mas assim, eu falo com muito orgulho que sim, somos uma empresa de sucesso, a gente hoje gera emprego para outras pessoas, a gente coloca toda a nossa disposição, né, toda a nossa estrutura organizacional para gerar esse impacto na vida de outras pessoas, né? E não conseguiríamos ter sucesso se não estivéssemos conseguindo trabalhar e beneficiar aí mais de 8.000 pessoas, sabe? Então, sim, falamos com muito orgulho que sim, somos uma empresa e empresárias de sucesso.